seguro rural é uma prioridade para o país, e não é só prioridade no Brasil, assim como ele está sendo prioridade em termos de políticas dos principais países produtores agrícolas, principalmente Estados Unidos e os diversos países da União Europeia. Inclusive, a China tem um sistema de seguro muito forte lá e que está cada vez recebendo mais apoio governamental. Então, nós entendemos que o governo precisa efetivamente se esforçar. O Ministério da Agricultura, logicamente, é o ministério do governo, né? Ele precisa seguir as orientações e as determinações do governo como um todo. Porém, nós consideramos que ele precisa também nos ouvir bastante. Nessa questão do seguro, 400 milhões de reais é praticamente nada, é insignificante. Tínhamos 741 milhões e houve o corte. E nós aceitamos o corte, o Ministério podia nos mobilizar, podia contar com a gente que a gente estaria apoiando, e nós precisamos reverter isso. Eu sou lá do Estado do Paraná, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. O Paraná produz 20% da produção de grãos nacional. Desse total, são 371 mil produtores de todas as culturas, enfim, de todas as atividades. Destes, apenas 14% da área é utilizada com seguro. É muito pouco. E o Estado do Paraná é o estado que mais tem área segurada. Se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, tem muito menos, né? Na prática, de todos os seguros rurais feitos na última safra de 2015, Paraná teve 46% das apólices, o Rio Grande do Sul teve apenas 26%. Depois vem São Paulo com 9%, Mato Grosso do Sul com 9% também. Mato Grosso nem aparece nas estatísticas, mas está só com traços, pouca coisa. Então, também nesse sentido, nós entendemos que ainda está no começo. Nós precisamos ter, por exemplo, Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro de grãos, envolvido, comprometido, presente aqui, brigando para que a gente tivesse aumentado esse volume de recursos para a subvenção ao prêmio do seguro rural. Em termos de área cultivada com seguro no Brasil, nós temos só 6%. Isso é muito pouco. É muito pouco. Nós estamos engatinhando em seguro rural. E nós não conseguimos passar desses 400 milhões de reais de apoio. Precisamos, não é ficar pensando agora em criar fundos. Vamos fazer pelo menos alguma coisa. Isso aí não isso é traço de apoio do governo. Nós precisamos de um apoio efetivo mais forte. Em termos dos sinistros, às vezes a gente briga muito por um produto multirrisco e, eventualmente, risco nomeado está sendo desprestigiado, inclusive, dentro do novo sistema de subvenção ao prêmio. O risco que mais indeniza no Brasil, seca, ele é praticamente o equivalente à soma dos outros 3 principais riscos, que são granizo, geada e chuva, excesso de chuva. Então, nós precisamos rever um pouco o sistema também de apoio ao seguro multirrisco. Precisamos dar, pelo menos, igualdade de condições para o seguro de riscos nomeados. Se a gente for falar, eventualmente, na questão do granizo, o maior número de sinistros é com granizo. Porém, a maior área sinistrada sempre é com seca, porque o granizo ele é localizado, né? Bem, em relação a nossas prioridades que nós gostaríamos de trazer para a nossa discussão na sequência. Primeira delas, rever o valor de subvenção, ou no mínimo 741, nós precisamos encontrar uma alternativa para conseguir devolver esse recurso que foi tirado, os 341 milhões, isso é imprescindível, precisamos votar, né? A outra questão, eu sou também presidente da Câmara Setorial, junto com o Hamilton, lá do Ministério da Agricultura, do trigo. O trigo foi fortemente penalizado neste ano em relação ao seguro rural.
Até a safra passada, o trigo era subvencionado pelo governo em 70% do prêmio. Agora, depois de ter sido fixado um valor de 45% de subvenção do prêmio, passou para 55%. Porém, Vitor, ainda é pouco. Nós precisamos voltar a discutir, vamos precisar chegar aos 70%. Né? Na prática, o trigo é uma cultura de risco, mas ela tem um papel fundamental na propriedade. Ele acaba viabilizando a propriedade como um todo. Ela reduz custos de produção lá da soja, do milho de verão, viabilizando muitas vezes essas outras atividades que a gente não leva em consideração. Então, a gente queria que fosse revisto a questão do percentual de subvenção ao prêmio do seguro rural para o trigo. Gostaríamos também da verificação e da utilização da produtividade individual do produtor. Foi citado já aqui que houve uma evolução, a gente concorda, já melhorou, reduziu o prêmio, melhorou o nível de cobertura, de produtividade. As próprias produtividades estão sendo consideradas melhores agora e não aquela referência do IBGE, mas ainda nós precisamos trabalhar forte nesse sentido. E aí até as próprias cooperativas, enfim, as próprias empresas privadas poderiam ajudar bastante, formando cadastros de produtores, séries históricas confiáveis, para que as seguradoras também se sentissem mais seguras no momento de fazer a contratação do seguro. A outra questão que eu trago aqui é com relação a uma meta que nós temos que perseguir. Estamos hoje com 6% da área brasileira segurada. Temos que trabalhar com pelo menos 50%. Pelo menos. Estados Unidos está perto de 80%. Nós, com nossos 400 milhões de reais, nós não conseguimos, precisamos só fazer a conta aí de 6 para 400 vezes, né, fazer a continha aí para chegar a quanto vai precisar. Gostaria que o Vitor nos ajudasse nesse sentido. Não precisa ser para o ano que vem, mas no curto prazo. Máximo em 5 anos teria que chegar nesse nível. E a outra proposta já foi apresentada aqui, que é a questão de disponibilizar os recursos na época oportuna. Nós nos adaptamos sempre ao orçamento e, enfim, às políticas do governo. O governo precisa se adaptar ao ciclo das culturas. Não temos como alterar o ciclo das culturas, né? E, por fim, criar um mecanismo de subvenção ao prêmio do seguro rural. Aliás, criar um mecanismo de subvenção ao prêmio dos contratos de opção privados, para ir na linha que a gente consiga chegar a uma política de garantia de renda. Esse prêmio também precisaria ser subvencionado pelo governo, parte dele. Então, seria isso que teria a considerar. Obrigado.